Felipe Pereira, um herói brasileiro praticamente desconhecido. Lutou no Afeganistão e sobreviveu à explosão de um homem-bomba que detonou o dispositivo bem ao seu lado. Gravemente ferido, Felipe recusou ajuda médica, entrou em combate e só parou quando todos seus amigos já haviam sido resgatados. Nascido em Brasília no dia 27 de junho de 1983, Felipe Pereira imigrou para os Estados Unidos aos 17 anos e foi para Nebraska estudar inglês. Em 2006, se formou em biologia e trabalhou como bancário nas horas vagas como instrutor de Krav Maga. Felipe também trabalhou como salva-vidas, professor de natação e participou de eventos de caridade destinados a ajudar os necessitados. Após a graduação, pensou em cursar um mestrado, mas desistiu. Depois de decidir não cursar um mestrado, ele começou a ficar entediado com o trabalho no banco e decidiu se alistar no Exército Americano em março de 2009. Nas palavras dele, eu tinha trabalhado como instrutor de Krav Maga e tive que me afastar porque me mudei para uma cidade diferente. Então eu estava meio que sentindo falta daquela camaradagem. Estava trabalhando em um banco, era um ótimo emprego, ótimas pessoas, mas não era legal ficar sentado atrás de uma mesa. Meu coração meio que começou a se inclinar para servir. E então decidi, sabe de uma coisa? Acho que o próximo passo é servir no Exército. Eu realmente queria ver combate. Não sei porquê, mas meu coração dizia que eu precisava servir. Os americanos estavam em guerra no Afeganistão desde 2001, então o Felipe estava bem ciente de onde ele estava se metendo. Os comandantes americanos estavam agora focados na batalha mais difícil que estava acontecendo, no Kandahar. Se existia uma linha de frente no Afeganistão, era lá. Já no Exército, o Felipe foi enviado para o Afeganistão em maio de 2010. Foi ferido 2 vezes em um ano, recebendo 2 medalhas Purple Heart e o apelido de Iron Man, dado por seus companheiros. Mas foi a sua coragem, no dia 1º de novembro de 2010, que lhe trouxe a glória. Pereira e seu esquadrão estavam voltando de uma patrulha a pé, e a uns 100 metros da entrada da base. E alguém dirigindo uma moto se aproximou da formação. O Felipe, seguindo um procedimento padrão, pede para o sujeito desligar a moto, como sempre fazia, e faz uma revista no cara. Ele não vê nada fora do comum, aperta a mão do sujeito e dá alguns passos se afastando. O camarada liga a moto de novo e segundos depois... 2 soldados morrem instantaneamente e outros 4 ficam gravemente feridos, incluindo Pereira. Ele sofre ferimentos de estilhaços que atingem seu baço, fígado e o pulmão esquerdo. E quando o caos e a poeira diminuem, começa uma emboscada muito complexa. Nesse momento, os soldados tentam entender o que está acontecendo. O Felipe, ainda no chão, olha para baixo e pensa, ok, as minhas pernas ainda estão aqui e ainda consigo lutar. E imerso na poeira, ele praticamente não conseguia ver nada ao seu redor. Ele olha para o lado e vê que vários soldados estão caídos no chão. Imediatamente ele se levanta e começa a sentir falta de ar, por causa do ferimento no pulmão, e sente como se tivesse levado uma paulada de taco de beisebol na parte de trás da perna. Ele vai até uns soldados e pede um rádio para tentar pedir ajuda. Daí ele pega o rádio e manda esses soldados subirem uma colina para buscar ajuda, enquanto ele tenta a comunicação pelo rádio. Então ele olha para a própria perna e vê que está sangrando e pensa, bom, ou eu ajudo as pessoas, ou gasto tempo aqui colocando um torniquete na minha própria perna. E ele decide que enquanto ainda pode lutar, e que se ainda pode ajudar os outros caras, ele vai cuidar deles primeiro. Então ele corre por uma colina e chega até um outro soldado. Ele pergunta se o cara tá bem, e esse cara meio que tenta falar com o Felipe, mas ele tava bem mal. Imediatamente o Felipe começa a colocar torniquetes nas pernas dele e a se certificar de que ele não estava sangrando. Mas de repente vem um médico e o Felipe pergunta se o médico pode terminar o serviço, para que ele possa ajudar aos outros. E o médico diz que sim. E então ele continua correndo e vê seu sargento, que também foi ferido, mas já estava sendo socorrido por outros soldados. Felipe pega um kit de primeiros socorros das costas de um desses soldados e continua correndo, tentando ajudar outros soldados. Daí ele chega até outro cara que estava caído, mas um de seus homens olha para o Felipe e diz que aquele ali não tinha mais jeito, que o cara já estava morto. Eles tentam levar o corpo dali, mas não conseguem, porque já estavam tomando muito tiro. E no meio dessa confusão, ele se lembra que havia visto um explosivo perto de um dos corpos. E ele fica preocupado com esse explosivo que ele havia visto anteriormente e quer sair logo dali, antes que algo exploda de novo. Felipe diz que nesse momento as balas passavam que nem mosquitos gigantes perto dele. Os tiros vinham de várias posições diferentes. Então ele se abaixa tentando se proteger, depois se levanta um pouco, consegue ver uns caras no telhado e atira neles de volta. Os outros soldados estão revidando e é um puro caos a partir daí. Os caras revidam tiro enquanto tentam se proteger. O Felipe mal conseguia respirar e era difícil correr para cima e para baixo da colina onde eles estavam. Então foi quando a ideia do Gator veio à mente. Um Gator é uma espécie de carrinho de golfe um pouco melhor, mas é bem frágil, e tinha um no topo da colina. Eles decidem pegar esse Gator e o Felipe corre para buscá-lo. Quando chega até o veículo, tinha um cara usando esse carrinho como proteção.
O Felipe diz pro cara: desculpa, irmão, mas tô tirando sua cobertura, mas deixa comigo. Ele engata a marcha e dirige o suficiente para que o cara possa se proteger em outro local. Como o carrinho é muito frágil, o Felipe pensa num jeito de descer a colina sem capotar em cima de mais gente e causar mais problemas. Enquanto desce, ele começa a perder controle do veículo, mas finalmente ele consegue chegar lá. Ele passa pelo sargento, que estava não só ferido, mas também fora de si e não sabia de nada que estava acontecendo. O Felipe então tenta acalmá-lo. Sargento, não se preocupe, eu cuido de você, o pessoal aqui vai resolver a situação. E daí ele engata a ré para chegar mais perto do sargento ferido. Ele e outros soldados se agacham atrás do veículo e começam a revidar o fogo, enquanto dão um jeito de colocar o sargento na traseira do carro. Tudo isso enquanto balas passam por eles e ricocheteiam nesse veículo. A situação era caótica, vinha tiro de tudo quanto é lado. Então, eles colocam o sargento atrás, mas o Felipe não sabe se o carrinho teria potência suficiente para subir, porque era uma colina bem íngreme. Mas ele não tem escolha e vai mesmo assim. Ele vai subindo, o carro vai aguentando, enquanto o Felipe vai dirigindo e rezando. E os disparos do inimigo passam zunindo por ele. O carro começa a não aguentar e o Felipe reza pedindo a Deus que deixe o carrinho subir. Ele finalmente consegue chegar até o topo da colina e vai para dentro da base. E várias outras pessoas olham para ele sem ter a menor ideia do que está acontecendo. Ele imediatamente manda que entre no veículo para ajudar. E daí os médicos começam a pular em cima do carro também. Ele volta dirigindo e nesse momento ele percebe que não consegue respirar direito e a perna está ficando dormente. E mal consegue pressionar o acelerador. Mas mesmo assim, o Felipe sobe e desce aquela colina várias vezes, fazendo tudo o que pode, até que resgatasse o último homem. E depois de resgatar a todos, ele finalmente aceita receber atendimento médico. Só para reforçar, ele estava com uma perfuração no pulmão, uma no fígado e uma no baço, além da perna. O Felipe disse depois numa entrevista: quando a adrenalina entra, você realmente não pensa. Você apenas sabe que está ferido, mas é uma questão de escolha, e você escolhe revidar. E uma vez que você faz essa escolha, você simplesmente vai. Você não deixa nada te parar. Eu tinha sido atingido por uma granada algumas semanas antes, talvez um mês antes. Então, pra mim, não parecia tão grave. Eu entendia que estava ferido, mas você apenas continua. Você continua fazendo o que tem que fazer. E, obviamente, depois, quando eu estava recebendo ajuda, foi aí que senti todos os efeitos dos ferimentos e não consegui andar por umas 3 ou 4 semanas. Mas trabalhei o máximo que pude para voltar à patrulha imediatamente, para garantir que todos soubessem que eu estava pronto para lutar de novo. Mas é algo que você realmente não pensa. Você não pode realmente pensar. Você sabe que está ferido, mas não pode parar para sentir pena de si mesmo. Obviamente, se os ferimentos forem de tal magnitude que você precisa cuidar deles, você vai. Você vai se ajudar e se certificar de que está pronto para lutar. A intenção ali, a intenção subjacente, é que você sempre tem que estar pronto para lutar, porque você sempre luta primeiro. E enquanto eu pudesse lutar, eu ia lutar. Por suas ações, o Felipe foi condecorado com a Distinguished Service Cross. E na cerimônia, o general disse: quero agradecer a todos por estarem aqui hoje. Muitos de vocês vieram de muitos quilômetros de distância para prestar homenagem a um americano distinto que tão altruisticamente arriscou a própria vida para salvar os outros. E hoje, como todos sabem, reconhecemos o sargento Felipe Pereira por suas ações extraordinárias diante da adversidade e de um inimigo determinado. Ele é um patriota por completo, tanto para os Estados Unidos quanto para o seu país natal, o Brasil. Eu sei que não é fácil ter que reviver o dia 1º de novembro de 2010, mas estamos todos aqui porque suas ações o distinguem como um herói. E a realidade é que há pessoas vivas hoje por causa dessas ações. E algumas delas estão aqui hoje conosco. Então, Sargento Pereira, que honra distinta poder reconhecer este guerreiro honrável e profissional extraordinário. Dar o devido reconhecimento por essa bravura inabalável e coragem demonstrada sob fogo. São eventos como esta cerimônia de premiação que tornam o trabalho como chefe do Estado-Maior do Exército tão gratificante. Estar diante de soldados como o Sargento Pereira, que agora faz parte da lenda da 71ª Divisão Aerotransportadora e a lenda do nosso Exército dos Estados Unidos. O que aconteceu no Afeganistão em 1º de novembro de 2010 foi o teste máximo de habilidades, liderança e fortaleza interior. Naquele momento decisivo, as ações do Sargento Pereira ficarão para sempre gravadas na história da nossa nação e serão lembradas e estudadas por militares, estudiosos e historiadores em todos os anos que virão. Ele disse que seu esquadrão lutou todo junto, foi um esforço coletivo e essa medalha é para todos nós. Então, Sargento Pereira, a cruz de serviço distinto que você em breve usará é sua. Use-a com orgulho, sabendo que você a conquistou com a aprovação de seus colegas, sua cadeia de comando, a liderança do Exército e o comandante em chefe. Use-a com distinção, sabendo que há apenas 164 outros soldados Screaming Eagles na história de 70 anos da 71ª Divisão Aerotransportadora que receberam este prestigioso emblema de coragem.
Use-a com honra, sabendo que você representa algo maior que si mesmo ao vestir esse uniforme. E você foi condecorado com essa honra porque foi além do chamado do dever, e use-a com orgulho, sabendo que sua medalha representa o agradecimento de uma nação grata. Felipe diz numa entrevista: "É uma grande honra e a cerimônia foi incrível, além do que eu havia imaginado. Ter minha unidade, minha família, meus amigos, as famílias dos irmãos perdidos, significou tudo para mim. Mas preciso que vocês entendam que este prêmio, esta honra, pertence a cada soldado, a cada pessoa que compartilhou aquele dia comigo. É uma grande conquista para a minha unidade, é uma grande conquista que nos faz todos parecermos melhores. É uma grande honra que todos nós podemos compartilhar. Infelizmente, apenas meu nome foi colocado nela. É algo do qual todos nós deveríamos nos orgulhar, porque todos nós lutamos juntos. Minha companhia, meu time, meu esquadrão. O que eu posso fazer para honrar a memória daqueles caras que nós perdemos em combate? Eu acho que o jeito de fazer isso é servindo a comunidade, ajudando aqui em casa, fazendo um trabalho para manter a sociedade unida. Porque os maus não tiram um dia de folga. Então, por que os bons deveriam simplesmente decidir parar o que estão fazendo e voltar a uma vida normal, entre aspas? Eu só queria ser parte de algo maior, algo que importasse. Agora mesmo eu sou policial. Eu acho que é importante para mim, pelo menos, continuar a servir. É difícil para mim me ver fazendo qualquer coisa que não exija o mesmo nível de comprometimento. Bem, o trabalho muda, mas nós ainda estamos tentando manter o país seguro. E hoje, como policial, a luta é diferente, mas ainda é proteger. É uma grande honra, mas eu acho que a melhor parte é poder inspirar outros a servir e poder inspirar uma nova geração a fazer a coisa certa. Quem pode dizer que uma criança não vem até essa parede, olha para minha foto e diz: "É isso que eu quero fazer, eu quero servir"? Bom, essa história foi uma história mais curta, mais breve, e o meu foco aqui nesse canal não são as batalhas ou algum exército ou país específico. O meu foco aqui são as pessoas e suas ações, sejam ações heróicas, de bravura ou ações nobres. O fato desse ser o quarto vídeo contando a história de um herói americano, ou nesse caso, de um brasileiro que está nos Estados Unidos, se deve simplesmente ao fato de ser mais fácil fazer as pesquisas aqui, porque o americano valoriza seus heróis. E é relativamente fácil encontrar essas biografias e informações. Já no Brasil, a dificuldade é bem maior. Para você ter uma ideia, eu estou há algumas semanas tentando fazer um vídeo a respeito do Tenente Apollo, que foi um herói brasileiro da Segunda Guerra, mas é mais difícil encontrar informações específicas e dados biográficos. O Brasil, infelizmente, não reconhece e não dá o devido valor a atos heróicos ou de nobreza. Aliás, é pior do que isso. No nosso país parece que todo mundo só quer contar história de bandido. Eu garanto que você conhece o nome, ou pelo menos uma breve biografia, de uns 10 ou 20 criminosos brasileiros. Mas se eu te pedir o nome de 10 heróis brasileiros, você provavelmente vai ter um pouco de dificuldade de me dizer, porque fica tudo escondido. E não é à toa que nosso país tem índices de criminalidade elevadíssimos, porque, como disse o Felipe certa vez, os maus não tiram um dia de folga. E se grande parte do que se vê na cultura é a história de vida de criminosos, as pessoas vão se inspirar nessas biografias e escolher o lado errado. Então, só para deixar claro, o meu foco aqui não é o exército americano, europeu, ou seja lá qual força militar. São as pessoas, a mentalidade dessas pessoas, a coragem e a disposição de arriscar tudo pelo bem e a liberdade dos outros. Então, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva e deixa um comentário aqui embaixo, porque isso me ajuda. Deixa um like aí também e, se possível, compartilha, quebra esse galho aí. Bom, é isso e até a próxima.